Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quando chegou o momento de escolher a profissão, o Luiz Arruda ficou dividido entre a medicina e a agronomia. Quis o destino que, entre todas as tentativas, fosse aprovado justamente na Exalc, uma das maiores referências na formação de profissionais para o agro. Era o ponto de partida para que o cuiabano, filho e neto de pecuaristas, voltasse definitivamente as atenções para o campo. 2 décadas após concluir o curso, ocupa posição estratégica em uma multinacional da área de fertilizantes. Antes disso, trilhou caminho com vários momentos que exigiram decisões envolvendo carreira, mudanças de cidades, estados e até mesmo de ramo de atuação. No bate-papo, o diretor de marketing e experiência do cliente da Mosaic Fertilizantes relembra situações e aprendizados durante essa jornada. Destaca a importância do investimento em gestão de pessoas, relacionamentos e networking. Fala sobre as expectativas com o mercado de produtos biológicos e, claro, sobre o atual cenário do mercado de insumos. Com mais da metade do volume de adubo previsto para este ano já comercializada, ele acredita que a demanda no Brasil vai aumentar em 2025, apesar do cenário econômico conturbado no país. Entre os motivos, a convicção de que a busca pela maior eficiência no campo supera os obstáculos gerados por esta instabilidade. Luiz Arruda, Arruda profissionalmente falando, né? Como você está sendo conhecido lá em São Paulo. Bebeto para os amigos aqui de outrora. Como é que você está, cara? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Finalmente, né? Chegou o momento de batermos esse papo, que lá desde o início do trabalho do podcast eu já havia te convidado e a correria acabou empurrando aí para adiante, mas chega na hora certa, né, cara? Uma hora o namoro dá certo. Como é que você está, meu amigo? Seja bem-vindo. Prazer em vê-lo. Bom, Patrone, depois de 4 anos morando em São Paulo, 4 anos que a gente parou de se ver com frequência, enfim, amigos de corrida, nasceu de um grupo de corrida. Então, prazer bater um papo contigo, poder participar desse podcast, acompanho e, de fato, já tem um tempo esse convite, a gente não tem conseguido realizar, mas agora aproveitando a oportunidade aqui em Cuiabá, vamos fazer um bate-papo legal aqui, tentar agregar um pouco para os seus ouvintes. Vamos ver o que a gente pode contar de história longa, mas bastante produtiva. Legal, cara, muito bacana. Você já trouxe aqui, né, uma das curiosidades, né, uma amizade que nasceu num grupo de corrida, né, o Digorest Runners, né, ainda tô no grupo do pessoal lá, né, não os vejo com frequência, mas tem o Wilde, teu cunhado lá também, Isso. Né, e muita gente legal, cara. Esse é o mantenedor, né? Ele é o proprietário mantenedor, mas confesso que eu saí um pouco do grupo, enfim, a gente vai conversar um pouco disso, mas em São Paulo eu tenho participado de outros grupos, mas mantém a prática de corrida, que é uma grande válvula de escape pra gente. Exatamente, cara. As pessoas às vezes perguntam, mas a corrida, cara, a corrida para mim é essencial, né? Atividade física é essencial para o exercício mental também, né? Para a válvula de escape, como você disse, a corrida é você com você mesmo, né? Então é hora de organizar os pensamentos, o raciocínio, né? E planejar também o futuro, é por aí, né? Perfeito. Eu uso muito para isso. Então, acordo nas madrugadas em São Paulo, vou na academia, tem dias que eu vou para corrida, mas é um momento que eu dou aquela espairecida. É um momento que me faz pensar melhor, que eu tomo decisões, enfim. Até esse fim de semana eu participei de uma corrida lá e na minha postagem, numa rede social, eu coloquei exatamente isso. Às vezes é importante só levantar e correr e tomar decisões. Então, eu uso muito a corrida nesses momentos. Legal, cara. Bom. Mas vamos lá, para o pessoal que está nos ouvindo conhecer um pouquinho mais do Arruda, me fala um pouquinho de você, cara. Tua origem é de onde? Como que começa a tua relação com o agro, né? Você que é engenheiro agrônomo, né, de formação. Engenheiro agrônomo de formação. E é muito legal falar um pouco da minha origem, porque falar do meu momento atual, sem falar da minha origem, sem falar da onde eu vim, eu acho que fica um pouco descasado. Mas como você bem sabe, eu sou um cuiabano nato, cuiabano de Chapecruz, nascido e criado aqui em Cuiabá. Meus pais, meus avós são todos cuiabanos, então sou dessa terra, não nego a terra, muito pelo contrário, e toda vez que eu tenho oportunidade eu volto. E como você bem disse, saí de Cuiabá com 17 anos, fui morar em Piracicaba, e lá acabei fazendo cursinho com um grande amigo, e consequentemente entrando na Exalc, que é uma das mais, se não a mais famosa escola de agronomia, de engenharia agronômica do Brasil, uma das maiores do mundo. E lá me formei, depois que eu me formei, ganhei a vida. Então, é muito difícil você voltar para suas bases, apesar do Mato Grosso ser o estado do agro, mas quando você se propõe a vivenciar a sua profissão, quando você se propõe
a visitar novas regiões do Brasil, você acaba tendo que sair da sua terra, tendo que desgarrar um pouco da saia da mãe, da barra da calça dos pais, enfim, e ganhar o mundo. Esse foi o meu desafio. Desde 2000, quando eu saí, tive meus retornos para Cuiabá, mas grande parte desse período eu fiquei entre indas e vindas a outras cidades por aí. E a escolha pelo curso, né, e pela Exalc se deu por qual motivo? E todo exalquiano que passa por aqui revela o apelido lá. Como que era o teu apelido lá? Boa. É bom que tenha tradição, né? Mas esse é um grande fato curioso, assim. Eu, como um cuiabano, eu vivenciei toda a minha vida, minha infância e juventude, foi na fazenda. Meu pai é um pecuarista, a fazenda vem, logicamente, do berço dos meus avós, e meu pai toda a vida cuidou de pecuária, a gente todos os fins de semana, finais de semana e férias, a gente passava na fazenda. Os amigos, os primos, os irmãos. Então, a minha raiz vem daí. O meu pai é engenheiro agrônomo, formado na Rural do Rio, e logicamente isso tem uma influência. Então, se você pegar minha família, nós somos em 4 filhos. O mais velho, o Gugu, como é conhecido em Cuiabá, ele é veterinário. A minha irmã, um pouco mais velha que eu, a Janaína, ela é zootecnista. Eu sou agrônomo e sou a mais nova que a Jéssica, que fugiu um pouco, foi para fisioterapia, mas, enfim, a nossa vivência trouxe a minha, não a minha expectativa, mas a minha vontade de fazer engenharia agronômica. Quando eu saí de Cuiabá, eu ainda tinha muito desejo de prestar medicina. E aí é um fato curioso, eu no primeiro ano de cursinho eu fiz quase 15 vestibulares. E eu decidi que se eu fosse fazer agronomia, engenharia agronômica, eu ia fazer na Exalc. Eu não passei nos outros 14 vestibulares que era para medicina. E entrei em engenharia agronômica. Graças a Deus, tomei a decisão de fazer, não me arrependo em nenhum momento. E o apelido? Meu apelido lá era Ash. Então, muito pelo sotaque cuiabano, do Pete, do Matite, e aí pegou o Ash e formei em 2005, né? Entrei em 2001, formei em 2005, tenho grandes amigos no agro, liderando grandes empresas, então essa é a delícia da Exalc, a tradição, aonde você vai no Brasil, tem um exalquiano, parece que nós somos grandes amigos, e que a gente vivenciou muitas histórias juntas, e por vezes não. Mas esse é a tradição da Exalc, e isso que a gente leva ao longo do país aí fora. Isso, eu que não sou exalquiano, né? Sou formado em jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Quando eu tive a oportunidade de visitar lá a Exalc, é um ambiente mágico, literalmente. Eu não sei se é porque a gente ouve, de fato, essa paixão que todo exalquiano tem pelo momento que viveu, é um momento ímpar da vida, evidentemente, tem as repúblicas e tudo mais, mas isso vai além do período universitário, né? Vai além, vai, como você disse, para toda a vida, né? É um ponto de encontro comum entre todos aí os que passaram por lá. E você citou alguns fatos que levam a Exalc ter essa tradição. Então, a vida em república, eu sou uma pessoa que vivenciou isso, eu tive a oportunidade de ficar todo o meu período na Exalc numa república tradicional que tem mais de 50 anos. Então, isso posto e o relacionamento que você cria com seus colegas, a tradição que roda a Exalc, enfim, isso a gente leva para a vida. E é engraçado porque a gente costuma falar, as outras boas faculdades e universidades também falam que o exalquiano é bairrista. É de fato, nós somos. A gente tem uma paixão tão grande por aquela escola, por todo aquele ambiente, por tudo que ela representa no agro brasileiro, que a gente leva por toda a vida e a gente fica bairrista mesmo, a gente fala com orgulho, bate no peito e vamos continuar assim, eu não tenho dúvida. Maravilha. Beto, vamos falar agora sobre carreira, né, cara? Então, depois que você se forma, você disse, né? Sai da barra das calças do pai, da saia da mãe e vai para o mundo, né? Como Isso que aí. foi teu início profissional e até chegar à Mosaic, onde você está hoje? É legal a gente contar disso porque para a gente chegar, e eu posso, sem arrogância nenhuma, falar que eu conquistei grandes carreiras, grandes cargos na minha vida, mas eu tive muito que ralar lá no início. Então, quando eu formei em 2005, o início da minha carreira, eu fui morar em Registro. Registro é uma cidade no sul do estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, muito pobre aquela região, e tradicionalmente de banana. Banana e HF, de maneira geral. Muita colonização japonesa em Registro, e ali eu fiquei por 2 anos trabalhando com banana. Quando eu voltei para o Mato Grosso, em 2000, final de 2007, começo de 2008, eu voltei por uma proposta de montar uma agroindústria aqui no Mato Grosso, na época ali na região do Lago do Manso, com linha indiano. Enfim, mas todo mundo lembra que em 2008 veio a crise mundial, crise de subprime americano, e isso impactou a economia do mundo todo. Não foi diferente aqui no Brasil. Então eu lembro bem que no projeto eu fiquei 6 meses e a gente não conseguiu viabilizar o FCO, a gente não conseguiu viabilizar o financiamento e eu saí. E o engraçado é que naquele momento eu saí e eu não tinha para onde ir. Eu estava aqui em Cuiabá, novamente, só que eu tinha grandes amigos aqui em Cuiabá.
Um deles trabalhava na XP no Rio de Janeiro, o Leonardo Koenig, que é produtor rural, aliás, ele e o Bruno são dois grandes amigos. E a gente, naquele momento, o Leonardo tinha uma grande ideia de abrir um escritório da XP aqui em Cuiabá. E me convidou para participar desse sonho. Aí eu lembro que era julho, a gente foi para o Rio de Janeiro, eu e o Bruno. Em um mês fizemos curso, tiramos toda a certificação que era possível. Em setembro, outubro de 2008, a gente abriu o escritório aqui em Cuiabá. Então, durante 4 anos, entre 2008 e 2012, eu fiquei no mercado financeiro, trabalhando na bolsa. Na época, Bovespa e BMF tinha essa separação, não era B3 ainda, mas eu fiquei 4 anos assessorando clientes no mercado financeiro, dando palestras, ministrando cursos, e assessorando grandes investidores aqui no Mato Grosso, abrindo esse mercado aqui em Cuiabá e no Mato Grosso. E foi delicioso esse período. E eu tive a grande oportunidade desse período também de trabalhar, de vivenciar um pouco a experiência em rádio com o saudoso Lino Rossi. Então eu participava do programa do Lino Rossi, a Chamada Geral, e falava sobre economia, sobre investimentos, e isso me deu uma bagagem muito grande de como falar em público, de como me posicionar. Então, são experiências que a gente adquire na vida, não tinha nada a ver com agro, mas me possibilitou vários outros caminhos depois que eu voltei para o agro em 2012. E todo mundo pergunta, por que você voltou? Porque a gente teve dificuldade, a gente expandiu a operação, a gente acabou tendo frustração em outras filiais, que culminou que a gente teve que encerrar a operação aqui em Cuiabá, vendemos a operação em 2016, mas eu já tinha voltado para o agro em 2012, final de 2012, por uma oportunidade em Campo Verde de trabalhar na Monsanto, na época Monsanto. Então, fui ser RTV de milho em Campo Verde, dei 2 passos atrás da minha carreira, que estava numa posição legal no mercado financeiro, voltei a ser RTV de milho em Campo Verde. Então, e essa passagem é importante porque eu fiquei 4 anos fora do mercado. Nesses 4 anos teve o boom de biotecnologia. E eu não participei. Então, quando eu voltei para o mercado, o meu gestor à época, que me fez o convite, eu agradeço ele muito, Marcos Boel, um grande amigo, um dos maiores gestores que eu tive na minha vida. Hoje trabalha lá, mora em Rio Verde, trabalha por lá. E ele falou para mim, Arruda, eu quero competências, eu não procuro competências técnicas. Eu quero pessoas que saibam se posicionar na frente do agricultor, saibam ter conversa, saibam gerenciar. Então ele viu em mim uma oportunidade de trazer um mindset diferente, que toda a companhia fala. E se não tivesse essa filosofia dentro da Monsanto, eu não teria voltado para o agro. Então, pessoa certa, no momento certo, eu entrei em 2012, final de 2012, e aí a minha carreira decolou. Depois de 1 ano e meio, assumi uma gerência, a Monsanto passou pela transformação Monsanto-Bayer, compra da Monsanto por parte da Bayer, e nesse período eu assumi um novo cargo, então eu trabalhei na marca Decalb, marca Agroeste, em gerências, até que em 2018 a Mosaic entrou na minha vida. E brevemente a Mosaic me convidou para assumir uma posição aqui no Mato Grosso. E era uma posição lateral. Então eu não tinha não era uma promoção de carreira, mas era uma posição lateral. E aqui eu abro um parênteses que eu acho que é importante para o seu público e grande público ouvinte entender um pouco por que eu fiz esse movimento. Na época eu vinha sofrendo uma depressão profunda. Então eu precisava fazer uma mudança na minha vida. E a Mosaic chegou neste momento na minha vida e eu entendi que era uma oportunidade de eu tentar sair daquele looping, porque a depressão é um processo que você entra e ele demora para você sair. Então, logicamente, estava com acompanhamento, estava me medicando, mas a saída da Bayer na época para a Mosaic foi justamente porque eu precisava mudar de ambiente, eu precisava me desafiar, sair daquele looping, da corrida do hamster, a gente fala que não sai do lugar, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então eu estava numa posição de gerente na Monsanto, Bayer, fui para Mosaic, uma posição de gerente. Em 1 ano assumi o Mato Grosso inteiro, depois de 1 ano e meio, quase 2, eu assumi uma diretoria norte. Então a minha carreira de fato decolou. Do advento de uma dificuldade, você faz uma mudança e a minha carreira decolou e as oportunidades vieram, enfim. Então sou muito grato à Mosaic por aquele período ter aparecido na minha vida, mas logicamente decisões, você precisa tomar decisão. E aí na Mosaic fiquei quase 3 anos, quando eu tive a oportunidade de novo de assumir um cargo de direção na Nutrien, quando a Nutrien estava vindo para o Brasil. Uma das investidas da Nutrien era a Agrichem, uma empresa de nutricional, de especialidades, e eles precisavam de alguém que liderasse o Brasil, o projeto no Brasil inteiro de resgate da marca Agrichem. E eu fui convidado, na época o André Dias e o César Barros, 2 grandes líderes que me inspiram até hoje, me convidaram. Fiz esse movimento, não me arrependo, foi essencial para minha carreira. Fiquei quase 3 anos por lá e voltei, tem 1 ano e meio para a Mosaic. Então, assumir o desafio na Mosaic novamente, à época agora, 1 ano e meio atrás, como líder
Brasil e Paraguai comercial, e recentemente, 2 meses atrás, recém-promovido como diretor de marketing e experiência do cliente na Mosaic. Então, uma bagagem de quase 20 anos de comercial, muitas experiências diversas, da banana, mercado financeiro, a semente de milho e soja, e agora no fertilizante e biológicos aqui no Brasil. Então, uma carreira vasta, mas oportuna. No coração do Vale do Guaporé, o município de Pontes e Lacerda desponta como um polo agropecuário em plena expansão. Com rebanho bovino de peso e milhares de hectares destinados ao cultivo de grãos, a região mostra que tradição e inovação caminham juntas. É a força do campo em movimento, onde quem produz cresce com tecnologia e quem investe prospera com oportunidades. E é neste solo fértil que a Oeste Rural Show consolidou-se como a maior feira de negócios agro do Vale do Guaporé, movimentando mais de 720 milhões de reais nas 4 primeiras edições. Com o agro conectado ao digital, a sustentabilidade e as novas oportunidades, a 5ª edição da feira prepara-se para ser mais uma vez uma grande vitrine de negócios para o setor. E você não pode perder. De 27 a 30 de maio, no Parque de Exposições de Pontes e Lacerda, Oeste Rural Show 2025. Realização: Sindicato Rural de Pontes e Lacerda. Cara, muito legal. E aí você traz alguns pontos que eu acho que são bacanas a gente entender a tua visão sobre isso, né? Tomada de decisão. Então a gente já se acostuma, independente da profissão que a gente está, a ter momentos-chave na nossa vida profissional e, claro, pessoal também, que quando a gente olha para trás, a gente fala, pô, tomamos a decisão mais acertada, né? Felizmente. Mas no momento de você escolher entre um caminho e outro, você tem que levar em consideração vários pontos. Aí você trouxe algo pessoal, né? O momento que você vivia de depressão. O que você leva em consideração ou levou em consideração na hora de optar por um caminho ou pelo outro, depois a saída da Mosaic para ir para a Glichem e assim sucessivamente depois retornar à Mosaic? O que pesou na tua balança para você tomar a decisão por A ou caminho B? Pastor, essa é uma pergunta interessante porque não existe uma fórmula mágica. Não existe uma governança ou um protocolo que fala, tome a decisão dessa maneira que você vai ser sempre assertivo. Acho que é um pouco da experiência. É tudo aquilo que você coloca no papel, de uma maneira para que, quais são os pontos positivos e negativos dessa potencial tomar decisão. E no final das contas é uma tentativa e erro. Eu sempre levei para minha vida aquela famosa frase, eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz, do que aquilo que eu não fiz. Então, não fazer me martiriza muito. Me dói mais do que eu tentado e ter falhado. Então, logicamente, aqui eu estou falando de decisões profissionais, e elas estavam muito bem pautadas. Logicamente, num ganho financeiro maior, numa exposição maior, numa perspectiva de carreira maior. Mas eu tenho a oportunidade de ser mentor, perdão, de muitas pessoas da minha tive a oportunidade e ainda tenho de ser mentor de muitas pessoas. E uma das coisas que eu falo muito para ele, eu nunca me preparei 100% para estar no cargo que eu estou agora. Mas eu estava sempre muito bem preparado. Para quê? Quando tivesse a oportunidade e ela me fosse oferecida, eu ia agarrar com unhas e dentes e ia fazer a coisa acontecer. Então, no cargo que eu estou hoje, de novo, hoje eu estou liderando a diretoria de marketing e experiência do cliente. Quantos cursos ou quantas capacitações eu fiz pensando nisso? Pouquíssimas. Mas eu tinha uma expectativa de um dia assumir esse cargo? Sim. E quando me foi oferecido, eu acho que eu tinha competência suficiente para poder abraçar, saber que vai doer esse processo, mas, de novo, vou encarar com unhas e dentes e vou fazer a coisa acontecer. Então, estou no processo de aprendizagem. E essa aprendizagem, esse novo, me chama muita atenção. Então, de novo, é um pouco da experiência que você adquire, tem pessoas que colocam no papel. Eu consigo olhar um pouco da visão do todo e tomar a decisão pensando na potencial risco e potencial oportunidade. Você sabe que eu penso exatamente como você no que diz respeito a não deixar de tentar uma nova oportunidade, claro, quando ela tem os pontos positivos acima dos que seriam Claro. negativos aí, né? Mas eu também me frustro quando eu evito tentar algo novo, lá na frente eu sei que eu falo, pô, se eu tivesse escolhido esse caminho, pelo menos eu teria a experiência de ter tentado. Né? Eu acho que isso também é agregador. Experienciar e às vezes não dá certo, te mostra também algo muito valioso, né? Você vai levar alguma coisa. Exatamente. De novo, a minha passagem no mercado financeiro, ela foi importantíssima na minha carreira profissional. E foi uma passagem frustrante, porque no final das contas a gente fechou a operação. E hoje eu vejo o mercado financeiro do jeito que está popularizado no Brasil, eu falo, nossa, que oportunidade eu deixei lá atrás. Mas eu vivenciei. Eu adquiri muita experiência, eu tive muitas coisas que eu usei ao longo da minha carreira que veio do mercado financeiro, da época da XP, aqui em Cuiabá, enfim. Então,
tentar faz parte da vida. Se frustrar também. Mas como que no outro dia eu me levanto e vou fazer outra coisa de novo? Então, é um pouco dessa experiência. Não sou o cara mais sênior do mundo, mas eu me permito dizer que 20 anos de profissão, 20 anos de formado, eu adquiri uma bagagem para poder tentar tomar a melhor decisão, né? Mas, Exatamente, cara, muito legal isso. E outro ponto importante da tua fala, da tua trajetória, é o fato de você disse em um determinado momento você estava na Mosaic, saiu para uma outra oportunidade e depois retorno à Mosaic. Isso para mim significa sair deixando as portas abertas, né? claro. Esse é um ponto fundamental também para qualquer carreira, né? Você não se limitar a tentar algo novo em outra empresa, mas deixando sempre um caminho muito aberto onde você passou, né? Eu acho que a honestidade é a palavra correta. Você ter uma conversa muito franca e aberta com seus líderes, com seus pares. Então, eu conto essa passagem que quando eu saí da Mosaic, e eu me permito falar isso porque é uma verdade, desde que eu saí da Mosaic, eu sempre tive convites para retornar. Deixei grandes amigos, grandes profissionais, então a gente construiu um legado lá dentro na minha primeira passagem, que me permitiu ser convidado para o retorno. Então, é um pouco disso, você ter confiança das pessoas, você deixar um legado interessante, as pessoas verem que você tem capacidade para tal, e quando tiver a oportunidade você ser convidado de novo. Então, eu sou muito feliz por essa passagem, por esse convite de retorno. E hoje eu estou aqui liderando um negócio completamente novo. Então, para isso que eu me propus retornar. Muito legal, cara. Pra gente não deixar quicando aqui essa dúvida, e aí você tá numa função diferente da que você se preparou, né? Ou você disse, não me preparei, não fiz vários cursos para estar onde eu tô. Como que você, na sua carreira, gerenciou justamente isso? Aproveitar uma oportunidade e aí, naquele momento, começar a se preparar para aquilo onde você estava? Legal isso, porque eu falo muito para o meu time hoje de diretos do marketing, que eles sabem muito mais que eu. Então eu me permito até fazer perguntas às vezes Básicas bobas, ali. bobas. Eu uso termos jargões até mais fortes, mas porque eu não sei. Mas eu faço a pergunta. E o fato de eu fazer tira eles da zona de conforto. Então, como eu bem disse, eu tive 20 anos, a minha formação foi toda na faculdade, na parte de fertilidade de solos, nutrição de plantas, com o professor Witt, meu grande mestre, mentor. E aí, quando eu formei, a minha carreira tomou uma guinada, e aí toda ela voltada ao comercial. Até no mercado financeiro, porque eu vendia curso, vendia palestra e vendia investimento. Então, foi pautada no comercial. E no comercial eu fui adquirindo técnicas de gestão de pessoas. Tudo numa vida, numa carreira corporativa é gestão de pessoas. Como que você gerencia o ambiente, como que você lidera as pessoas, porque, de novo, eu não vou ser do meu time aquela pessoa que vai entender mais de marketing, ou até mesmo da experiência do cliente. Então, desenvolver ferramentas, desenvolver processos para que a gente melhore a ferramenta do cliente. Mas eu sou um cara que eu tenho grandes pessoas abaixo do meu time. Do meu lado, aliás, não é abaixo. Do meu lado, trabalhando comigo. E essas pessoas, sim, são mais técnicas que eu. E o que eu me permito? Perguntar. Eu tiro eles da zona de conforto, eu faço com que eles se desenvolvam e tragam um novo perguntando. Então, de todas as competências que eu adquiri na minha vida profissional, Patrone, a gestão de pessoas, saber se relacionar, relacionamento e network, que é a competência que as grandes corporações usam, né? O termo que as grandes corporações usam, para mim esse é o que eu tenho mais exacerbado, que eu me agarro. Então, toda experiência, todo desafio novo, a primeira coisa que eu faço é conquistar o time. O ambiente de trabalho tem que ser muito produtivo. Tem que ter uma segurança psicológica. Porque você imagina o Arruda, recém-promovido a uma cadeira de marketing. De onde ele veio? De onde estão as experiências dele de marketing? Nenhuma. Eu tenho experiência com pessoas. E é aí que eu me agarro, e é aí que eu começo a deslanchar. E aí isso aí independe da área, né? Independe do momento que você esteja, Independe. a posição que esteja ocupando, né? A gestão de pessoas, compreender esse universo tão amplo é realmente um grande trunfo aí para conseguir E implementar o que é preciso. isso é legal, sabe por quê? Porque eu também sou um cara muito crítico, um profissional muito crítico comigo mesmo. Eu me cobro muito. E eu não consigo ver, por vezes, essas competências mais exacerbadas que afloram. Mas você ter o processo de feedback, eu uso muito isso com o meu time. Eu faço agendas a cada 15, 45, 60 dias, perdão, deles dando feedback para mim, dos meus liderados. E eles falam muito disso. Então, eu consigo me convencer. Então, sem arrogância nenhuma, eu já recebi alguns feedbacks muito positivos nisso, na parte de gestão de pessoas, lidar com pessoas. Então, por isso que eu me permito falar. Então, é uma rotina que me agrega muito, aliás, né? Maravilha, cara. Uma dúvida agora bem particular aqui. Vai lá. Como é que tá essa relação do profissional Arruda aí com a família, com a fazenda da família? Como é que tá Uau. nesse ponto? Patrone, vou começar pela última pergunta. Fazenda da família, o dia a dia, enfim. Eu não moro no Mato Grosso, já tem quase 4 anos.
pouco mais de 3 anos e meio, enfim, que eu estou em São Paulo, com toda a minha família, minha esposa e meus 2 filhos, enfim, sou muito abençoado por isso. Então eles toparam na época o desafio de ir para São Paulo e fomos todos e estamos lá até hoje, conseguimos fazer amizade, passamos e até hoje a gente passa por percalços de São Paulo, tudo aquilo que São Paulo tem de lado negativo, mas tem muita coisa positiva. Então, é um desafio diário, não só o trânsito que todo mundo fala, mas São Paulo o desafio diário é a convivência. As pessoas acabam ficando muito distantes, porque é tudo muito longe, o tempo demora, enfim. Então não é fácil você se adaptar. E a família aqui em Cuiabá continua firme e forte, meus irmãos, meus pais moram aqui, grande parte dos meus primos e tios também, e a gente mantém o contato ou por WhatsApp, ou por telefone, enfim. Eu sou um pouco ovelha negra, minha mãe costuma falar isso para mim de maneira bastante velada. Você não me liga, você não aparece, e de fato, desde que eu saí de casa com 17 anos, fui para Piracicaba, eu fui criando um pouco dessa casca, não recomendo, não falo que é positiva, mas eu sou um pouco do lobo solitário, então eu acabo direcionando a minha vida, vivencio muito a minha esposa e meus filhos, mas a família aqui em Cuiabá, a gente acaba falando muito mais por telefone. E é por isso que eu estou aqui, você bem sabe. Aproveitei a oportunidade que eu estou aqui no Mato Grosso, uma feira importante, sou Safra, e eu falei, eu vou aproveitar e passar para ver os pais, dar um abraço, durmo por aqui hoje, amanhã já pego meu texto de volta para São Paulo. E as contribuições profissionais da experiência como agrônomo para a fazenda acontecem também? Não. Bem categoricamente, não. E isso é engraçado, porque quando eu formei, todo mundo tinha expectativa que eu retornasse e ajudasse o pai na fazenda, logicamente. Mas como eu bem disse no início da nossa conversa, eu tenho um irmão mais velho, que é veterinário, eu tinha uma irmã, zootecnista, na época ela praticava a profissão, hoje não mais. Então eu achei por bem tomar a minha vida, falei, já tem muita gente trabalhando por lá, eu acho que vai dar muita discussão, então eu vou seguir a minha vida, e assim eu fiz. E é muito difícil, depois que você segue uma carreira profissional corporativa, acho que tem um tempo de maturação. Tenho certeza que em algum momento essa carreira também dá uma esfriada, e aí você começa a querer voltar para suas raízes, enfim. E talvez nesse momento aí eu vou estar um pouco mais próximo e eu consigo ajudar um pouco mais. Hoje, à distância, prefiro não opinar. Mas é um time muito forte, tem em casa, né? Um veterinário, um zootecnista, um agrônomo, Um agrônomo. e aí tem a fisioterapeuta para ajudar no que for preciso ali. Essa cuida quando trava. Então essa ajudava quando travava tudo. Mas sim, é um time forte. Na época, de novo, eu sou o terceiro de 4 filhos. Quando eu formei, a minha irmã ajudava muito meu pai na fazenda. Meu irmão também, de uma maneira. Meu irmão é um grande extensionista aqui em Cuiabá, região. Então, muitas grandes fazendas de pecuária acabam pedindo o serviço do meu irmão, requisitando. E os dois já estavam ajudando, e ajudam até hoje. Então eu achei por bem seguir meu caminho e eu sou feliz por isso. Arruda, agora vamos lá. Você citou, né? Você está em Mato Grosso porque veio acompanhar a Show Safra, né? Isso. Na BR-163, ali em Lucas do Rio Verde, é uma das grandes feiras aqui, não só de Mato Grosso, como de todo o país. E eu queria que você me trouxesse um pouquinho, já que você, né, atua agora como diretor de marketing, né, em relacionamento com experiência com o cliente, a importância das feiras para as empresas que movimentam, né, especialmente a cadeia de insumos para o agro. É uma excelente pergunta, Patrônio. Ontem eu tive a oportunidade na feira de me conectar muito com outras empresas. Então, fui no setor financeiro, conversei com algumas empresas de banco, fui no setor de máquinas, que eu também tenho grandes amigos, e a dúvida e a conversa que paira entre nós é exatamente isso. Vale a pena? Não vale a pena? Porque, como você bem disse, a Show Safra é um evento que tomou uma proporção gigantesca. Hoje é uma das 3 maiores. Expo Direto, AgriShow e Show Safra, eu acho que nessa sequência, enfim, entre elas, mudam. São as grandes feiras do país. E nessas grandes feiras, as grandes empresas, elas usam esse momento para comunicar com o produtor. Lógico, é uma exposição de marca. Então você está lá mostrando para o produtor que você está do lado dele, mas acima de tudo você usa as feiras para lançar tecnologia. Então o processo de inovação no agro, ele é rotineiro e ele é muito frenético, inclusive. Então a gente tem muita coisa todo dia. Não só a Mosaic, mas todas as empresas buscam a inovação como caminho para o produtor rural. Então, usar as feiras para que a gente possa divulgar, comunicar, porque ali tem uma grande concentração, os produtores vão e eles passam no stand. Então ali é o momento de você mostrar para ele, falar o que vem agora no curto prazo, mas também falar do longo prazo. Na feira também eu acho que é um bom momento para a gente resgatar a conversa com os clientes, entender se a gente está no caminho certo. Então eu uso muito isso, tenho usado principalmente na minha cadeira de
de marketing um pouco do meu relacionamento com os clientes. Então, eu tenho grandes amigos, produtores rurais. Eu posso citar, ontem encontrei o Júnior Ismanioto na feira, um grande amigo, grande produtor da região, e a gente bateu um papo e eu faço questão de perguntar, o que precisa? O que a gente pode fazer? Como que eu melhoro o nosso serviço? Para onde você acha que a Mosaic deveria ir? Então, para mim, é um grande momento também de colher informações dos produtores, dos parceiros. Então, para mim, as feiras elas são muito estratégicas, têm ganho um papel super relevante. Às vezes, a feira roda bastante negócio, mas no nosso mercado, que é fertilizante, por vezes o mercado já aconteceu, então é o exemplo deste ano. Mais de 55% do volume do fertilizante do ano já foi negociado no Mato Grosso, então não espero grandes movimentações de negócio lá na feira. Está acontecendo? Tá. Mas a gente tem colhido outros frutos que não só a comercialização. Então é para isso que as feiras elas têm sido fortemente usadas, né? Agora, a gente tem um calendário muito extenso de feiras nível Brasil, né? Sim. Como definir para onde você vai? E, claro, sem citar aqui para não deixar ninguém de saia justa aí, mas como definir para onde você vai? É difícil. É difícil porque, no final das contas, você não tem dinheiro para todas as feiras. Se eu pudesse, estaria em todas. Então você precisa selecionar. E a decisão de onde eu participar ou não, ela está muito alinhada com a perspectiva futura da empresa. Então a gente usa muito um termo, de novo, vou falar uma palavra em inglês aqui, mas é 5-year plan ou plano de longo prazo, melhor em português. Então a gente usa muito o plano de longo prazo da empresa para determinar aonde a gente vai botar os nossos investimentos, porque é um investimento. Tem um volume de dinheiro do ano e você precisa empregar ele da melhor forma possível. Então, quais feiras, quais eventos a gente precisa participar para que a gente possa dar força. E o marketing é isso, né? Ele é estratégico. Então, ele auxilia, ele prepara, ele pavimenta a estrada para que o time comercial, o time de vendas, ele possa executar da melhor maneira. Então, o marketing está sempre olhando 2, 3 anos à frente, ou meses à frente, para que o time comercial consiga executar. Então, esse é o pano de fundo para tomada de decisão. Então, vou dar um exemplo deste ano. A gente na Show Safra, toda a comunicação da Mosaic está pautada este ano em Mosaic Bioscience. Então, não é surpresa para o público que está nos ouvindo, a Mosaic lançou a plataforma de biológico tem 2 anos aqui no Brasil. Participar das grandes feiras do Brasil para a gente reforçar essa comunicação é necessário. Então, todo o plot, toda a comunicação nossa e toda a capacitação do time durante as conversas com os clientes está pautada em Mosaic Bioscience. Então, além de ser conhecida como grande empresa de fertilizantes, a Mosaic quer ser líder no mercado de bionutrição. É uma categoria nova, nem todo mundo fala de bionutrição, mas a gente vem reverberando isso e ganhando escala. Então, é essa decisão estratégica, pensando no futuro, não no curto prazo, porque o curto prazo pode ser que dê certo ou não, dependendo do time do mercado, preço da commodity, assim sucessivamente. 2025 é um ano especial para um grande parceiro aqui do podcast, a Agrosol Sementes, que celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro. Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco em qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da Agrosol. O time da Agrosol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras em busca dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Colaboradores e parceiros da Agrosol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas, sementes prontas com tratamentos industriais que geram comodidade e segurança ao produtor. É um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e em confiança dos clientes. Agrosol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Falando em momento atual, em mercado, já que você citou, né, que as vendas e as negociações estão bastante adiantadas aqui em Mato Grosso, 55%, se eu não me engano. Quais são as perspectivas para esse ano? A gente tem um grande ponto de interrogação por conta do momento econômico que o país vive, né, uma grande incerteza de como o agro vai vivenciar esse período, mesmo sabendo que as coisas acontecem, que a roda não para de girar. Há sempre uma possibilidade de redução de investimento em tecnologia, e a gente fala em tecnologia, vai da semente ao fertilizante, né? Perfeito. Como é que vocês estão vendo esse cenário?
De novo, vou falar um pouco daquilo que eu colhi ontem na feira. E foi uma das perguntas que eu fiz muito para os parceiros. Qual que é a perspectiva para o ano? Voltado para o mercado de fertilizantes, como eu bem disse, o mercado já rodou 55%. Então, dividido em categorias aqui, grande parte do cloreto de potássio, que é um nutriente super importante, um dos mais importantes, logicamente, dentro do NPK, já rodou no Mato Grosso. E agora a gente está vendo a parte do fósforo rodando, para soja, principalmente. Mercado de safrinha 26, 25, 26, já aconteceu alguma coisa, mas vamos focar dentro do ano, principalmente soja, a grande cultura do segundo semestre. E aí a decisão do agricultor, ele é sempre pautada em relação de troca. Então, por mais que o momento agora não seja o melhor, ele ainda é convidativo, a relação de troca ainda é positiva, quando comparada aos últimos anos. Quem tomou decisão no começo do ano tomou uma decisão um pouco melhor. Então, a relação de troca estava melhor, pensando na soja, o preço da soja e o preço do fertilizante. Hoje, e dado todos os parâmetros internacionais, a gente acredita piamente que a tendência de alta do fertilizante ele vai acontecer, vai dar continuidade. Então, o fósforo de alta, ele continua muito forte, muito por conta de demanda mundial versus oferta. Então a gente não tem grandes fontes, aliás, grandes ofertas de fósforo de alta no mundo. Isso está segurando o preço há mais de ano e agora subindo por conta da demanda maior no Brasil. O cloreto de potássio também. Então os dois principais produtos, cloreto de potássio teve um período muito estável e agora está uma tendência de alta e a perspectiva que continue, de novo, por uma questão de falta ou de redução de produção mundial, por uma série de notícias ao longo do globo aí. Mas quando a gente fala do uso, se eu acredito que vai reduzir, não. A gente acredita que esse ano o consumo aumenta de 2 a 3% no mercado de fertilizantes no Brasil. Então estamos falando de algo acima de 47 milhões de toneladas, beirando até 48 milhões, vai depender do ano. Mas lembrando que não é só soja que consome fertilizante no Brasil. Então a gente tem o milho, uma perspectiva super positiva, e tem tomado cada vez mais tecnologia. A gente está vendo o milho safrinha, no famigerado milho safrinha, virou milho segunda safra no Mato Grosso. É só comunicação? É só comunicação, mas isso traz um impacto super positivo que a gente está vendo produtividades bastante altas, o que é bom para o setor. Cana-de-açúcar, muito positivo no Brasil. Café, muito positivo no Brasil. Suco de laranja também bastante positivo. Então, isso posto, a gente acredita num consumo maior de fertilizante no Brasil, apesar de alguns intempéries, como no Rio Grande do Sul. A gente teve o caso, de novo, quarto ano seguido de adventos climáticos, enfim, adversidades climáticas. Então, no frigir dos ovos, o Brasil cresce, produtividade aumenta, área de soja aumenta, e isso vai impactar positiva a demanda de fertilizante. Você citou o milho segunda safra, a demanda por fertilizantes, especialmente para o milho segunda safra, você consegue me fazer um paralelo aí de como que ela aumentou? Eu posso te dizer, eu não lembro do número categoricamente, Patrone, mas a gente tinha uma perspectiva, eu lembro bem, porque a gente falava de um crescimento da ordem de 3 a 4%. Dependia muito da janela de plantio, porque o produtor normalmente ele não toma a posição de toda, depende do clima, colheita da soja, consequentemente plantio do milho, e aí ele acaba comprando o chamado repique. Então a gente deve ter esse dado fechado nos próximos dias, oficialmente, a gente acompanha muito o IMEA, inclusive, para fechar nossos dados, mas a ANDA, que é a Associação de Fertilizantes, falava de um crescimento de 3%. E eu acho que eu respondendo uma pergunta que ficou aqui, eu não te dei a resposta categoricamente, falando em uso de tecnologia também. Então a gente está vendo aumentar o volume, mas também a tecnologia. Por que a tecnologia? Porque a necessidade da busca da sustentabilidade, de você produzir mais na mesma área, isso impacta, isso traz a necessidade de você colocar cada vez mais tecnologia. Como você bem disse, na semente, no fertilizante, nos químicos, nos insumos agrícolas de maneira geral, a gente tem visto uma crescente de tecnologia. E o produtor brasileiro, ele adora a tecnologia, ele pulsa nisso e ele gosta de ver e implementar rápido a tecnologia no campo. Então, isso é um facilitador para as empresas que trazem tecnologia para o mercado, mas acima de tudo, isso é uma vantagem do produtor brasileiro, que vem galgando cada vez mais produtividade. Vide a soja, a gente vai ter o dado oficial ainda, mas as produtividades que me falaram durante a feira foram super positivas no Mato Grosso. Pois é, e aí vou usar a crença aí, tá? Mas esse ponto que vocês acreditam de que de fato a gente vai continuar tendo um investimento em tecnologia, apesar do cenário econômico, vem também dessa necessidade de ser mais eficiente, né? Claro. Muitas vezes uma das saídas para qualquer entrave financeira é você ser mais produtivo, ou seja, ser mais eficiente. Então, trazendo para cá teu ponto de vista. Você falou em biotecnologia.
Como que está a expectativa de vocês para esse segmento que cresce a passos ainda nem largos, é gigantesco É no Brasil? gigantesco, é gigantesco. Muitas empresas entrando no Brasil, muitas empresas surgindo no Brasil na área de biológicos. De novo, é um mercado novo, é um mercado super atrativo, tem um quê de desconfiança, então muitos produtores ainda são céticos, e eles têm razão. Acho que nós da indústria, nós do mercado, nós precisamos comprovar, nós precisamos mostrar. Então, quando tem muita oferta, muita gente falando, o produtor, eu faria o mesmo, está na defensiva. Então, ele prefere testar antes de adotar, e ele está corretíssimo na decisão dele. Então, a gente vai ter muita oportunidade. A gente acredita que é um mercado que vai crescer muito, cresce mais acima de 2 dígitos todo ano. Deve acontecer uma consolidação ao longo do tempo, e quando eu falo consolidação, é uma concentração das empresas, porque essas empresas também elas sofrem. Quando o produtor diminui a tecnologia, essas são as primeiras que têm as suas vendas reduzidas. Então, neste momento, a gente está vendo e acompanhando esse mercado, a gente acredita piamente que a adoção aumenta, a Mosaic está botando muito, investindo muitas fichas no mercado de bionutrição, trazendo muita inovação para o mercado nos próximos 2 anos. A gente adquiriu uma empresa nos Estados Unidos e que era muito focada em biológica. A gente está trazendo essa tecnologia para cá, tropicalizando primeiro, então a gente está nessa fase de regulamentação. Consequentemente, daqui 2 anos, assim como a Mosaic, muitas outras empresas também terão muitas novidades. Mas, de novo, acho que passa por um processo de regulamentação no governo, todas as instituições necessárias a regulamentar. Estamos dando esse push no mapa e todos os órgãos necessários para isso. A gente acredita piamente que para o produtor isso é super vantajoso. Então a gente, quando fala do ser vantajoso do produtor, a Mosaic é a primeira a agarrar e falar, estamos juntos, vamos buscar e regularizar isso para o produtor. Então, a gente não para por aqui. A gente lançou tem 2 anos, e eu acho que daqui 2 anos a gente vai estar falando de um calhamaço de oportunidades para os produtores, aliado ao fertilizante também. Então a gente está trazendo muita proposta de coaching, o biológico junto com o fertilizante, isso é uma inovação. Você imagina o produtor fazer apenas uma aplicação e resolver a dor dele biológico e do fertilizante? É nisso que a gente está focando. Mas também tem muita novidade que vai impactar a fisiologia das plantas. Já representa uma fatia interessante do negócio de vocês? Não, Apesar de 2 anos só de lançamento? Não, é uma fatia incipiente quando a gente olha o volume comparado ao fertilizante. Mas a gente já tratou, e ano passado a gente fez essa conta, a gente usa muito o termo de área tratada, para a gente poder se comparar no mercado. Então, ano passado foi o primeiro ano de negociação e a gente tratou mais de 1 milhão de hectares já no Brasil. Então, para a gente é um número super relevante. E a gente acredita que a gente vai acabar piramidando, porque na mesma área você pode usar 2, 3 tecnologias. E, de novo, é prova, mostrar para o agricultor que é valor. Mas em termos de resultado financeiro ainda é muito pequeno frente ao fertilizante. O que a gente acredita que nos próximos 5 anos isso vai ganhar um espaço muito relevante. Maravilha, então, meu amigo. Vamos lá, vamos para a reta final. A gente tem algumas perguntas tradicionais aqui no podcast. A primeira delas é o seguinte: o que você, Luiz Arruda, o Bebeto, o Arruda, qual pergunta você gostaria de responder um dia que ainda não lhe foi feita? Nossa, essa eu não estava preparado, hein? Você sabe que as pessoas são bastante curiosas comigo, até porque eu dou muita abertura, eu sou um cara muito aberto, muito acessível. Então, eu vou te dizer que eu já respondi toda e qualquer pergunta. Mas uma que sempre me perguntam e eu não sei como responder efetivamente. Até onde você quer chegar? E eu não sei. Eu não sei responder até onde eu quero chegar profissionalmente, eu não sei até onde eu quero chegar na minha carreira, no mercado corporativo, no mundo corporativo, mas eu acabo respondendo de uma maneira genérica, que é: eu quero ser um exemplo para os meus filhos. Eu quero ser um exemplo para minha família. Independente de onde eu vou estar, em qual posição, eu nunca galguei ser um diretor de marketing. A oportunidade me surgiu. E eu estava preparado para isso. Então, o próximo passo, as pessoas me perguntam: você quer ser um CEO de uma empresa? Ou você quer ser um vice-presidente de uma empresa? E eu sempre falo que não. Mas eu não sei se essa oportunidade vai surgir num futuro próximo. Tomara que surja, ou tomara que não. Só sei que onde eu estou hoje, eu estou fazendo o meu melhor e eu estou sendo exemplo para meus filhos. E é isso que eu pretendo sempre na minha vida. É o principal guia, né? É. Os filhos, né? Ser exemplo para os filhos. Muito legal. Uma curiosidade sobre você, Bebeto, vamos lá. E não vale corrida, que você já trouxe logo no início do bate-papo. Não é novidade, mas todo mundo, quando me pergunta sobre viagens, que país você quer conhecer no mundo? E tem vários que eu quero conhecer no mundo. Mas ele sempre me fazia a pergunta: qual viagem do seu sonho?
E, e eu digo, como um cuiabano nato, que eu troco qualquer viagem na minha vida por uma boa pescaria. Então, eu tenho o sonho ainda de pescar na Amazônia, nunca fui. E essa é uma curiosidade. E um dia eu vou fazer, meus amigos sabem disso, tenho grandes amigos aqui em Cuiabá ainda, bons pescadores, ou pelo menos bons contadores de história, né? E, cara, eu sou um apaixonado por pescaria. Não sou aquele cara que tem a prática do pescaria esportiva ou do fly, nada disso. Eu sou o tradicional. Eu sou aquele cara que gosta de sentar, sair de madrugada do rio, ficar o dia inteiro, até a noite no rio, e eu fico por horas, eu não tenho problema com isso. Então essa é uma curiosidade interessante. Apesar de eu transparecer ser bastante frenético no dia a dia, eu sou um cara muito calmo, muito calmo. Quando eu pesco, então, principalmente. Maravilha, maravilha. Tem um grupo bom de pescaria aí que vocês faziam parte aí, né? Um bom tempo atrás, né? Tem até hoje. Tem até eu hoje só ainda? não tenho pescado, mas... Muito bom. Vamos lá. As pessoas quiserem bater um papo com você, saber um pouco mais sobre a tua vida, onde que você está nas redes sociais aí que as pessoas podem ali procurar fazer um contato contigo? Boa. Bom, eu estou nas tradicionais LinkedIn, eu uso muito corporativamente, então estou lá, Luiz Roberto Arruda, e também estou no Instagram, que acho que é a rede social que eu mais uso. Fiz uma mudança nela há uns anos atrás, então tem muita mais coisas profissionais, mas vira e mexe eu posto alguma coisa da minha vida, as corridas e algumas passagens com minha família, mas eu tento o máximo possível preservar minha família das redes sociais, até por tudo que pode acontecer no Brasil. Enfim, acho que eu sou um cara muito temente a Deus, mas eu prefiro diminuir a exposição dos meus familiares, assim. Então, eu estou lá também, luizroberto.arruda, quem quiser me seguir, o arroba é esse, e fico muito feliz. Sou um cara muito acessível, como você conhece, sabe muito bem, gosto de interagir com as pessoas, então posso até demorar a responder, mas eu respondo. Maravilha. Meu querido, muitíssimo obrigado, cara, por esse bate-papo. Passou rápido aqui o tempo, né? Muito informativo. Acho que é muito legal conhecer mais da tua história, né? Por esse lado profissional e ver como que as coisas acontecem e sempre elas têm um motivo, né? Seja a preparação, seja a coragem de arriscar caminhos que não estavam previstos, né? E justamente fazer a entrega que você faz, né? Ou seja, se entregar de corpo e alma para os projetos. E é por isso que os frutos, né? Eles são colhidos e eles estão ali, né? E mais do que isso, né? Acho que a tua história mostra o quanto a nossa carreira ela guia para caminhos, né, que muitas vezes nós não imaginamos, né, e que a gente é muito feliz com isso. Parabéns pela tua trajetória, obrigado por ter dividido aqui algumas informações também sobre o mundo de fertilizantes, né, e todas as expectativas. Isso é muito importante para quem está nos acompanhando aqui, se posicionar também com relação às compras. E é isso, cara. Sucesso para você lá em São Paulo. Quando vier para Mato Grosso, já passa por aqui para a gente fazer aquela peixada também. E quem sabe arrumar um tempinho para pescar. Podemos. E a recíproca é verdadeira. Estando em São Paulo, por favor, me ligue. Eu pago o almoço, fica tranquilo. Mas eu fico muito feliz, fico muito grato. E de novo, eu gosto de contar a minha história. Eu acho que de alguma maneira a gente pode influenciar positivamente várias pessoas que talvez estejam num momento difícil de carreira ou pessoal, enfim. Então, eu me presto a ser um cara positivo e talvez ser algum tipo de inspiração para as pessoas. Então, contem comigo, sempre que precisar, será um prazer. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.